Fala galera, aqui quem vos fala é o Corvo, e para o vídeo de hoje eu vou trazer uma abordagem um pouco diferente aqui no canal. Na real, serão alguns vídeos falando sobre outros temas, além de deck techs. E para começar, eu vou trazer para vocês os principais formatos do jogo e uma breve explicação deles, e de como cada formato impacta na comunidade. E para os próximos vídeos, eu deixei separado para falar um pouco sobre as habilidades, sobre as estratégias de gameplay, como o jogador profissional pensa e joga, dentre outros temas nessa mesma pegada. E sem mais enrolações, vamos pro vídeo. A ideia do vídeo de hoje veio de alguns inscritos que conhecem o Magic, mas não são players tão assíduos, a ponto de conhecer os formatos, de conhecer todos os decks, todas as cartas, mecânicas. E é aí que me veio a ideia de fazer essa série no canal, onde eu vou mostrar um pouco mais das mecânicas do jogo, de algumas habilidades, de alguns decks famosos, regras que parecem simples, mas que na cabeça de um novato não fazem tanto sentido, dentre outros temas nesse mesmo estilo. E para começarmos, vamos falar dele, o atual queridinho da comunidade e também o que meus amigos mais jogam, que é o Commander. O Commander é um formato multiplayer com regras bem específicas, mas com um potencial enorme de criação dos decks mais farofas que você pode imaginar. Desde decks focados em golems, anões ou até mesmo em esquilos. E por que isso é possível? Porque os decks de Commander precisam ter 100 cartas e restringindo apenas uma carta de cada. Por exemplo, só posso ter uma cópia de raio e uma cópia de Counterspell no deck. Não posso ter 2 raios e 2 Counterspell e por aí vai. E outra regra é a regra do comandante, onde precisamos de pelo menos uma criatura lendária para ser o nosso comandante, para ser a cara do deck. O intuito desse vídeo aqui é apenas resumir todos os formatos e não ensinar a jogar. Isso vai ficar para as próximas séries. Resumindo, esse formato é o melhor lugar para quem procura decks tribais ou que exploram demais algum tipo de habilidade, por exemplo lifelink ou decks dito como Texas. Pois para um deck de 100 cartas rodar, é necessário que esteja muito bem montado, senão fica quase impossível de jogar, e é por isso que muitos players escolhem apenas uma habilidade para focar o deck inteiro dele. Nesse formato é muito comum você encontrar partidas de 2 ou mais pessoas, podendo até 4 ou 5 players na mesa. E vai por mim, se você entrar numa mesa com 4 ou mais pessoas, pode levar um colchonete e uma coberta, porque acredite em mim, seu turno vai demorar muito para chegar. E para você que quer começar a jogar Commander, eu te aconselho alguns decks, e principalmente tribais, como por exemplo o deck do Krenko, que é um tribal de goblins, ou se preferir temos o Wildheld, com seu tribal de zumbis, ou se preferir também temos um Commander mais competitivo, com o Comandante Stella ali e seus combos. Vamos falar agora do formato Modern. Ele foi criado mais ou menos em 2011 pela Wizards, que é a empresa do jogo, em resposta à popularidade do formato Legacy, que, embora muito popular na época, provou ser difícil acesso devido ao alto preço das cartas e também como resposta com a insatisfação do povo com o formato Extended da época. Esse formato é o Magic clássico, 60 cartas no baralho e podendo ter 4 cópias de cada e 15 cartas de side deck. É um formato extremamente popular e competitivo, mas infelizmente deu uma caída na média de jogadores, pois vem sofrendo no mesmo mal que o Legacy sofreu. Preços altíssimos de cartas e seu metagame por muitas vezes predatório, onde fica impossível você fazer um deck de qualquer temática que você gosta, sem as cartas mais tops do formato. Seu deck vai ser simplesmente engolido por outro deck e consequentemente frustrando novos jogadores. Por isso muitas pessoas desse formato acabaram migrando para o Commander, onde é possível montar decks mais divertidos sem gastar tanto dinheiro, se aproveitando de mecânicas que nunca rodariam no Modern, mas no Commander rodam. E alguns decks que reinam ou reinaram o formato são o Grixis Death Shadow, que por muito tempo foi meu deck favorito do jogo, tem o Abysame de range, que é das antigas, e o clássico Boros Burn, ganhando no terceiro turno. Vamos falar um pouco agora sobre o Pauper, que também é um formato extremamente popular e muito querido pelos players. Seu modo de jogo é igual ao Modern, com 60 cartas no deck e 15 de side, porém com uma ressalva, só podendo usar cartas comuns, levando seus players a usarem a criatividade e o conceito de deck building bem à prova. O metagame dele já é muito bem estabelecido, com decks extremamente fortes, mas de certa forma mais acessíveis financeiramente falando. Existe um mito de que o Pauper é o formato mais barato, mas isso é muito subjetivo, pois existem decks extremamente caros sim, mas também existem baralhos mais baratos que dão pra brincar bastante ainda. O bom desse formato é que se você conseguir colecionar as principais cartas do formato, você praticamente tem todos os decks, pois mudam poucas coisas de um deck para o outro. Então seria muito interessante para quem quer começar nesse formato a procurar montar uma pool de Pauper, comprando as cartas mais utilizadas nos decks. Por exemplo, você tá garimpando algumas pastas de alguns jogadores e você acha um Kill Defend, por exemplo, você precisa saber que ele roda num deck de combo no Pauper. Então você vai lá e compra essa carta, mesmo que você não for utilizar, mas possivelmente você vai utilizar em outros decks. Alguns decks muito famosos nesse formato são o MBC, que é o Mono Black Control, o Burn e o Elfos.
Falando agora um pouco sobre o formato Standard, que é o formato padrão do Magic, onde são válidas as 10 últimas edições e é de onde vem o ganha-pão da empresa. É o formato que mais é investido tempo e dinheiro, pois está sempre em rotação com novos produtos e deixando outros obsoletos. É um formato jogado por muitos players, principalmente quem procura jogar um Magic mais competitivo, que curta algo mais cadenciado. É um formato extremamente caro e nichado. Se alguma carta ultra rara sair na coleção e for utilizada em todos os decks, prepara o bolso que você vai precisar desembolsar uma notinha boa aí para comprar essa carta. O mesmo vale para decks. Se algum deck fizer bons resultados, todas as cartas que estão nele vão valer uma fortuna. E isso atrapalha um pouco tanto o formato Standard quanto os outros formatos, porque às vezes essa carta que saiu roda no Modern, então o jogador de Modern que quer comprar essa carta vai ter que pagar um preço ultra saturado por causa do Standard. E já que é um formato rotativo, é meio difícil falar quais são os melhores decks, porque a cada semana sai um deck novo. Por isso que eu aconselho vocês darem uma passadinha no site da Liga Magic e dar uma conferida nos últimos baralhos que fizeram bons resultados. Agora o Pioneer. O Pioneer é um formato de Magic que abrange cartas lançadas a partir de Retornos à Ravnica de 2012, excluindo as edições mais antigas e algumas cartas banidas para manter o equilíbrio do jogo. Pioneer é popular por ser acessível e por ter uma vasta gama de estratégias e arquétipos, permitindo a construção de decks criativos e competitivos ao mesmo tempo. Alguns dos decks mais populares incluem Lotus Field Combo, Mono Green Devotion e o Rakdos Midrange. É ideal para quem procura algo entre o Standard e o Modern, pois nesse formato não tem algumas cartas apelonas que vieram antes de 2012, que são usadas no Modern e no Legacy, mas também tem cartas muito boas que lançaram depois de 2012 para cá. Pelo menos na minha cidade esse formato é bem famoso, bastante gente joga ele, alegando ser um formato um pouco mais equilibrado do que o Legacy ou o Modern, e um pouco mais barato também, se você levar em consideração. O bacana desse formato também é que se você tem vários decks Modern, dá para transformar eles em Pioneer, reaproveitando bastante carta. E por último temos o Draft e o Cube. Draft e Cube são formatos que focam na construção de decks durante o game. O Draft é um formato limitado, onde os jogadores escolhem cartas de boosters em uma sequência rotativa, construindo seus decks com o que selecionam. É uma ótima maneira de explorar novas coleções e desenvolver a habilidade de construção rápida. Esse tipo de formato dá para fazer em casa, mas é muito mais famoso em lojas, onde as pessoas compram um booster, cada um abre um, selecionam as cartas que querem na hora ali e vai passando pro próximo. Aí no final, as pessoas disputam com os decks que conseguiram montar. Aconselho todo mundo a jogar Draft se você quer melhorar suas habilidades de deck building ou de jogar mesmo, pois é uma ótima oportunidade de aprender bastante sobre as habilidades da coleção em si. Já o Cube é uma coleção personalizada de cartas escolhidas pelo organizador. Os jogadores draftam a partir do pool fechado, permitindo uma experiência única e muitas vezes nostálgica, com cartas clássicas e poderosas que não são vistas nos formatos tradicionais. Já que são decks que você monta na hora, não tem como falar quais são os melhores decks, porque não existem, você que monta o seu. Existem também vários sites que simulam draft, simulam boosters para você treinar suas habilidades de draft. Aconselho bastante para novos jogadores e experientes também. E para o vídeo de hoje é isso. É um pouco mais rápido, diferente do padrão, mas que bastante gente me pediu para falar. E além de vídeos como esse, pretendo trazer outros também sobre outros temas, que envolvam jogatina e estratégia sobre o jogo. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar uma curtida e deixe aí nos comentários qual é o seu formato de Magic favorito. Fiquem com o Odin e até o próximo vídeo.